cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papá. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Glória a Deus, o Senhor já se faz presente na casa, amém? Ele já se faz presente aqui. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome dele porque ele é digno. É um prazer estarmos aqui adorando a ele juntamente com os irmãos. Quero agradecer a confiança aos pastores e é um prazer. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. E ele é uma bênção, nos liberou para estarmos aqui. E eu sei que essa noite vai ser uma noite marcada pela glória e pela presença do Senhor, amém? No momento não deu certo o violão, mas vamos no gogó mesmo, porque não importa o instrumento, não importa o lugar, porque o importante é a intenção do nosso coração. E ele já está aqui, então vamos adorar ele, se entregar mesmo de todo o coração, porque o Pai já está presente na casa. Quando eu oro, tu fala pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Diga: quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, Deus se revela a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, Deus se revela a mim. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papá. Eu dependo desse amor
e sem ti eu sei que morro. A receita não mudou. A receita continua sendo a oração, continua sendo a buscar. A receita não mudou. Não há nada, querido, que resista ao poder do nome do Senhor. Não há nada que resista ao nome do Senhor. Onde o Senhor chega, onde Ele pisa, as coisas não podem continuar como estão. Quando o Senhor pisou em Gadara, aqueles demônios saíram batendo em retirada, porque não há nada que fique, não há nada que resista ao poder do Senhor. Não há principado, não há potestade, não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu não sei o que você veio aqui pedindo, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei, mas o Todo-Poderoso, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele veio aqui nessa noite em resposta, em direção ao teu lar, à tua casa. Ele já está presente nesse lugar. Você crê nisso? Oh, e quando eu falo que a receita não mudou, é porque a receita não mudou mesmo. Esse ano é um ano que o Senhor me chamou para fazer algo que eu nunca tinha feito por Ele. E o amor, a devoção do Senhor por muito tempo, e às vezes no corações de muitos, foram se esfriando. Até porque na palavra dele vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas que seja eu, que seja você que fala assim: o meu não, Senhor. O meu não, Jesus. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje? Ele falou assim: Laiane, o que eu venho falando com você desde o início do ano é tempo de busca, é tempo de intimidade. Você quer vencer, vai orar mais. Você quer vencer, busque mais. É um ano em que a inconstância não fará parte da nossa vida. É um ano em que a inconstância não irá fazer parte da nossa vida e do nosso coração. É um ano em que nós vamos buscar mais, porque nós queremos mais. Nós queremos mais. Querido, não espere nada de mim, mas espere tudo do Senhor. Feche os seus olhos, não olhe para mim. Feche os seus olhos, não olhe para mim. É o momento seu com o Pai agora, nesse momento. Oh, Senhor, desce aqui nesse lugar, Pai, e se revele a nós. Oh, tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora diga: somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Diga todos os versos e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
com Jesus. Oh Senhor, oh Senhor, nós te adoramos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos, Deus não rejeita, Deus não rejeita. Rasga seu coração e diga isso. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente, e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, diga. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, e não importa, louve. O seu louvor invade o ser. Vamos! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com sua igreja vou, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando quando Ele fica em silêncio. E quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente, e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, e quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, e então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo
as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. O Senhor Jesus já está presente aqui, amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. Aumenta aí, minha filha, como eu te orientei, por favor. Não, a mesa de som. Isso. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quem crê que a sua vitória já foi derramada nessa noite? Você crê em nome de Jesus? Eu tive uma experiência hoje gloriosa com Deus. Eu tive uma experiência hoje, João, com Deus tão poderosa. E eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria já... É uma honra receber vocês dois aqui, tá? Vocês dois é uma bênção. Glória a Deus. A gente já acompanha o trabalho de vocês. E louvado seja Deus pela vida do pastor de vocês, que liberou vocês para estar aqui nessa noite, para louvar o Senhor, passar essa unção para a gente. Diga graças a Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe o esposo dela, que está sempre acompanhando ela. Eu fico assistindo os vídeos dele lá em São Paulo com ela. É lindo, sabia? Coisa mais linda é quando Deus conecta as pessoas, amém? Quando os propósitos... é difícil você vai encontrar uma pessoa igual a você. Não tem como, impossível. Tem gente que fala assim, eu quero casar com uma pessoa igual a mim. Não existe essa pessoa igual a você. Mas os propósitos têm que ser igual, o espírito tem que ser o mesmo. Senhora Daci, o altar da senhora. Hoje eu fui visitar um mecânico. Pode vir. Eu fui visitar um mecânico. E na verdade fui pedir a gente estava procurando um pistão de motor. Sente aí, por favor. E se você for, João, nas lojas, você encontra o pistão Stander. Fausto, em toda loja tem o Stander, que é o comum. Olha que experiência gloriosa. Só que o pistão 040, que já é depois que o motor, João deve entender mais ou menos, Crispim ali, outras pessoas aqui também vão estar entendendo mais ou menos o que eu estou falando. E aí tinha um motor lá, trancado. Isso aqui é tremendo. Tinha um motor trancado lá. E eu perguntei para ele, o que fez esse motor trancar? E ele disse assim, falta de óleo. Rapaz, Deus falou tão forte comigo hoje. Deus usou aquele mecânico. Agora eu entendo porque que Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Para ele entender a forma que Deus trabalha. Deus trabalha. E aí o mecânico começou a me explicar, pastor Elilda. O motor precisa do óleo e da água. Não é só da água. Tem gente que ela é só água.
é fria, não tem óleo, por isso que é travada. Tem gente que é água, é um crente água. Não tem óleo. E aí ele começou a me explicar, ele falou assim: esse motor aqui precisa do óleo e da água. Da água e do óleo. E aí na hora Deus desceu e começou a falar comigo. E o Espírito Santo, pessoal, é esse óleo. Aleluia. Que lubrifica. Quando a gente tem esse óleo, gente, a gente não se quebra com bobeira. A gente não racha com bobeira. E aí ele ligou o motor, ele falou: quer ver uma coisa? Vou te mostrar aqui. Ele ligou, tinha um motor lá, daqueles motor a diesel que liga no... Ele ligou o motor. E ele falou assim, tá vendo aqui? Se eu tirar esse óleo daqui, ele vai quebrar tudo. Ele vai rachar, ele vai fundir, ele vai, sabe, não vai. Mas com esse óleo aqui, ó, ele falou, esse motor aqui, com esse óleo aqui, depois que a gente colocar esse motor no carro, ele vai cortar o Brasil. Ele vai chegar longe. E assim é a gente com o Espírito Santo. A gente chega longe. A gente aguenta coisa que ninguém aguenta. A água do Espírito nos esfria. E eu queria fazer uma oração por você nessa noite, antes dela começar a pregar, para Deus derramar essa unção na gente. Eu não sei o nível do teu óleo aqui hoje. Eu não sei, não precisa não. O Lipe, ele coordena lá. Eu não sei como é que tá. E ele disse assim, Vanessa, ele tem o nível dele, não pode trabalhar nem mais nem menos. O óleo tem um nível. Como é que está o nível do seu óleo? Como é que está o nível da sua vida com Deus? Como que está a sua estabilidade espiritual? Como é que você está espiritualmente? Desequilibrada? E ele disse assim, o óleo trabalha aqui dentro desses pistão, ele foi explicando. E a água trabalha aqui esfriando. Que coisa, rapaz, o Deus da sabedoria para o homem, né? O Espírito Santo. E, rapaz, você vê como é uma coisa tão simples, Deus falou comigo. E lá está lá o reservatório da água e do óleo. Do óleo e da água. Será que você não está aqui seca? Bebendo do óleo dos outros? Querendo o óleo dos outros? Querendo a oração dos outros? Se metendo na vida dos outros? Será que você não está como aquelas virgens? Será que você não deixou o seu óleo lá, jogado lá? Será que o seu óleo não está cheio de mosquito? Cheio de terra? Será que o seu óleo já não está vencido? Fique de pé. Cadê a missionária Lauane e a pastora Fagner? Por favor. Será que seu óleo... E ele foi explicando, não deu nem vontade, eu não queria nem sair daquela oficina. Pode subir aqui. Eu não queria sair daquela oficina porque Deus falou comigo. Não foi nenhum culto que Deus falou comigo. Deus não falou comigo em nenhum culto.
Deus pegou Jeremias e levou na casa de um oleiro, de um cara que trabalhava com barro, fazia barro, vaso. Eu queria fazer uma oração, porque vai vir uma palavra gloriosa agora, maravilhosa. Uma palavra tremenda, igual a que pregou domingo. Aí quando vai chegar, aí quarta-feira vai vir outra com outra palavra abençoada. Aí quando for no dia 21 vai ter o evento. E você dentro, como é que você está dentro? Sabe o que meu pai falou para mim a semana passada? Que não adianta você colocar um porco dentro de um palácio. Se você pegar um porco e colocar dentro de um palácio, o palácio vai virar um chiqueiro. O porco não vai virar rei, não. Tem gente que não adianta. Não adianta. Não adianta. Tem pastor que está sem óleo mesmo e acabou. Está sem óleo, está seco. Está sem unção. É pesado. É marrento. É travado. Quem está entendendo, pessoal? Está pegando a palavra, pessoal? Porque ela vai liberar a palavra. Não adianta, tem gente que é terra seca. É terra seca, não adianta. Você vai pegar a sua semente e vai perder tempo. João é agrícola, João ali é do agro ali, ó. Se tem uma pessoa que é inteligente, mas pensa em um ser humano que é inteligente, é agricultor. Sim ou não? O agricultor é inteligente, não é? Sim ou não? Ele pega a semente dele e joga em qualquer terra? Ele não vai jogar a semente dele em qualquer terra. Ele prepara a terra. Eu queria fazer uma oração por você que está aqui. Posso orar por você? Para você receber a semente de Deus nessa noite? A água do Espírito vai ser derramada nessa noite aqui. Quem crê? Quem crê? O óleo. Você vai chegar longe. Tem gente que vai falar assim: como essa mulher chegou até aqui? Como é que esse cara conseguiu chegar até aqui? E ele falou assim para mim: esse motor aqui é de daqueles, sabe aquelas carretonas que puxa aqueles pesos? Ele falou assim: esse motor vai ser instalado numa carreira, numa Scania. Hoje está aqui nessa oficina, ele está sendo tratado, fazendo manutenção. Semana que vem, com certeza, ela deve estar lá pro lado do Rio Grande do Sul, depois está no Nordeste, depois no Norte. Ele atravessa a Transamazônica, não tem, pode ter lama, pode ter o que tiver, ele vai embora. Eu quero orar agora. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar. Jesus disse: não dê pérola aos porcos, não jogai pérola aos porcos. O Espírito de Deus, Ele quer trazer um despertar para a igreja. O Espírito Santo, Ele quer derramar sobre nós uma visão nova. O Espírito de Deus, Ele não quer a gente patinando, definhando, fraco. E ele disse assim: o dono dessa carreta parou ela e mandou fazer a manutenção, mas aquele outro lá trancou porque o dono era desleixado, largado. E tem muito crente largado, preguiçoso. Tem muito crente pessoas que está sujeito a bater.
como Sansão. Sansão, ele deixou o orgulho. O orgulho entrou em Sansão. Sansão passou a brincar com a unção que Deus deu para ele. E o Espírito Santo nessa noite, ele está dizendo para você: minha filha, meu filho, eu quero te dar um novo óleo, eu quero te dar água, eu quero te dar vida. Eu não quero você murcha. Eu quero você equilibrada. Eu quero você centrada. Eu quero você em um nível em que as pessoas vão dizer: foi Deus, é Deus, é Deus na vida dela. É a água, é o óleo e a água e o poder, a força do eterno. E eu aqui juntamente com a pastora Fagma, a missionária Daci e a levita Laiane, a gente ministra sobre sua vida. A gente ministra que Deus e os céus nessa noite, que o Espírito de Deus nessa noite, ele possa trazer um óleo novo, água limpa. Que Deus nessa noite possa tratar de nós. Que Deus possa nos tirar da lama. Que Deus possa nessa noite dizer: eu renovo tuas forças. Eu te dou vigor, eu te dou ânimo. Eu te dou a minha presença. Eu não quero você batendo a cabeça para um lado e para o outro. Eu não quero você sendo empurrada. Põe a mão no seu coração. Pastora Fagma, pega o azeite com a guerreira levita. Pastor Eli, tem gente aqui sendo empurrada. Tem gente aqui que está com aquele motor que bateu. Chegou em um guincho. E Deus não quer você sendo empurrado. Deus quer você fluindo como água que jorra, que flui, como a nascente. Deus não quer você como um chafariz que depende de uma bomba para puxar. Que o Espírito Santo nessa noite possa nos fazer fonte. Flui, Jesus. Flui, Espírito Santo. Flui em nós. Água limpa, pura. Não queremos ser um esgoto. Não queremos ser uma poça de água parada. Nós queremos, meu Pai, ser um rio que flui. E esse rio, ele não tem medo das montanhas, ele não tem medo dos vales, ele não tem medo, porque o que impulsiona ele é a nascente. Quanto mais água corre, quanto mais água corre, a água sai. Então sai do seu lugar e vem aqui receber essa unção específica de fortalecimento. Eu queria que você viesse aqui
colocasse as mãos na sua cabeça e você declarasse que a força de Deus, que o óleo de Deus, que a saúde de Deus, que o ânimo de Deus, que a água de Deus, a água do Espírito, a água do Espírito Santo, Sim, meu Deus. a água que jorra do trono de Deus, Contempla, Jesus, cada vida. sai tocando nos seus pés, no seu coração, Amados, Senhor. em nome de Jesus, nos seus olhos, nos seus órgãos. Aleluia. Deus está tocando nos seus órgãos. Glória a Deus. Deus está tirando Aleluia. tudo aquilo Sim, Pai. que poderia parar você, que poderia infartar você. Deus me tomou nessa noite aqui, Vanessa. Tem gente aqui que ia morrer essa semana. Põe a mão na sua cabeça. Tem gente aqui que Deus está livrando de um infarto. Glória a Deus. Vai queimando, Jesus, o Espírito. Em nome de Jesus, ia infartar essa semana. Em nome de Jesus, meu Tem Deus. gente aqui que o seu coração ia parar Aleluia. de tanta pressão, Misericórdia. de tanta gente lhe pisando, lhe humilhando, lhe sugando. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Cabeça quente, Santo, santo. a ponto de explodir. Põe a mão na sua cabeça, porque eu oro pela sua vida. Eu oro pela sua vida. Aleluia, Jesus. Deus manda dizer: você não vai infartar, Glória a Deus. não vai ter câncer, não vai ter derrame, não vai ter AVC, não vai ter cegueira, Já foi queimado. não vai ter, porque eu te renovo, eu te fortaleço, Em nome de Jesus. eu te dou a minha mão, eu te dou o meu óleo, eu te dou a minha água, eu desço nas tuas raízes, eu desço na tua estrutura, Aleluia. eu estou tirando as parasitas. Deus está dizendo: eu estou tirando as parasitas. Glória a Deus. Eu estou tirando gente travada. Gente travada. Põe as mãos na sua cabeça, porque Deus vai tirar gente de Aleluia. desonra. Glória a Deus. Visita. Deus vai tirar você de lugares de desonra. Deus vai tirar você de Vai lugares queimando, Jesus, todo mal. de pessoa mesquinha, miserável, Jesus, esse espírito de pessoas vai queimando, Jesus. que põe você na frente da luta e ela fica lá atrás de braço cruzado. Deus está tirando você. Você não vai morrer, não, igual Urias morreu inocentemente. Não, não, não. Deus viu no seu coração nessa noite. Ele viu sinceridade, ele viu pureza em você, ele viu em você honestidade, Aleluia. ele viu no seu coração, ele viu em você sinceridade. Ele vai lhe prosperar, ele vai lhe abençoar, ele vai lhe ajudar, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu tomo posse. Quem crê, irmãos? Você crê? Em nome de Jesus, irmão. Você vai ver que as coisas para você vai começar a se encaixar. Amém? Pode sentar e dê uma salva de palmas para Jesus. Eu sei que a senhora se preparou a semana inteira. Aleluia. Não se preocupa com o horário, não. Amém. Quem tiver compromisso, não tem problema de sair e ir, não. Fica tranquilo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas o terreno está pronto. Amém. A terra está preparada para receber a semente do Senhor. Aleluia. Glória a Cumprimento Deus. a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Palmas alegres para Jesus, igreja. Aleluia. Aleluia. Sobrou bem tiquitito assim para mim, porque o pastor pregou, o pastor exortou, levita cantou, através do louvores nós já recebemos a nossa bênção, não é, igreja? Agora vamos acrescentar um tiquinho, amém? Aleluia, porque a palavra é alimento, a palavra é cura, a palavra é salvação e a palavra é chicote, né, igreja? A palavra
É chicote. Sem chicote a gente não obedece. Porque somos casa rebelde. Aleluia. Então, vamos ler, né? 3 dias de campanha. O título está ali. Eu creio que o teu milagre já aconteceu. Eu creio, pela minha fé, eu tenho certeza que o milagre aqui, se derramou já. Em nome de Jesus. Mas vamos aprender um pouquinho com este personagem, que é o cego de Jericó. Vamos aprender um pouquinho através dessa cegueira desse personagem. É fantástico. Fantástico, igreja. Amém? Marcos, aleluia, 10:46. Começou com ele, ontem nós tivemos um culto, olha, maravilhoso, maravilhoso. E foi assim também no domingo. Hoje também eu creio que Deus vai falar comigo, vai falar com a igreja, através da palavra. Então diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Aleluia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem já clamou hoje diz amém. Glória a Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista. Amém? Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Igreja amada do Senhor, muitas vezes nós conhecemos Jesus, nós queremos andar com Jesus, mas nós não queremos caminhar com Jesus pelo caminho de Jesus. Mas Bartimeu, ele, depois que ele recebeu este milagre, ele não fez como muitos que vêm para a igreja, recebe cura, recebe libertação, recebe a bênção, a vitória, até mesmo vendas fantásticas, recebem bênçãos grandes do Senhor Jesus. Aí ele já recebeu, aí então ele vai usufruir das suas bênçãos, do seu milagre. Mas Bartimeu não fez isso. Aleluia, Jesus. Vamos entrar em detalhes, aleluia, para que a gente possa entender melhor. Aleluia, Jesus. Bartimeu era um cego. A palavra não relata, aleluia, que ele era cego de nascença. Então, como uma história muito antiga, que eu tinha visto até quando eu era criança até, ele não era cego de nascença. Ele adquiriu esta cegueira, talvez, igreja, para que neste momento, à beira do caminho, à beira da derrota, à beira, aleluia, do fracasso, ele pudesse ver, ele pudesse enxergar. Porque creio eu que nesta época aqui, ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar dos milagres de Jesus. Mas até então, como muitos, a gente é orgulhoso, como aquela mulher hemorrágica, sabia da existência de Jesus, mas ela esperou 12 anos para descer. Teve que ir o que, igreja? Sangrando.
Não vamos esperar tudo isso. Não vamos esperar sangrar e ter que rastejar para chegar até Jesus. E ele, Bartimeu, perdeu a visão. Só que nesse interim que ele perdeu a visão, ele pôde ver, ele pôde enxergar. Porque muitas vezes é nas trevas, é no sofrimento, é na derrota, é na doença que nós passamos a enxergar Jesus. Que nós passamos a clamar a Jesus pelo nosso milagre. E isso não é certo. Nós temos que clamar dia e de noite, no bem e no mal, assim como é um casamento. No casamento a gente não jura lá no altar que na tristeza, na angústia, no bom e no ruim, a gente vai estar junto? E de repente isso se quebra? De repente isso vai pelo ralo porque nenhuma das partes quis cumprir aquele juramento que fez diante do altar, diante de Deus. Aleluia. Só que aqui diz, pela história, que Bartimeu tinha família, ele tinha casa, ele tinha pai. Mas quando ele chegou nesta situação, ele se retirou, ele procurou mendigar, ficar à beira do caminho, para pedir esmola, porque não queria ser uma carga para a família. Muitos de nós também temos essa atitude. Muitos de nós passamos por processos difíceis e queremos nos isolar da família porque nós achamos que somos o quê? Um estorvo. Não foi diferente com Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí ele se tornou o quê, igreja? Um homem no anonimato. Um homem que mendigava. Um homem que usava uma capa que o identificava como um fracassado, como um pedinte, como um miserável, excluído de tudo. Às vezes, igreja, é necessário a gente ser excluído para que possamos dar valor, aleluia, àquilo que nos rodeiam, aquilo que nós temos, aquilo que nós tínhamos e não enxergávamos. Porque talvez o orgulho falava mais alto, a arrogância falava mais alto, o eu falava mais alto, o salto alto, o nariz empinado, falava mais alto. Eu posso, sou eu, ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai me derrotar, porque se esquece que lá em cima tem um que tudo pode. Ele pode derrotar, ele pode te lançar na lama se ele quiser, porque ele pode. Ele pode, igreja. Só que aqui Bartimeu, vivendo essa vida, no anonimato, no esquecimento, na miséria, ele ouviu falar que Jesus ia passar por lá. Será que Jesus passou por acaso em Jericó? Será que ele foi andando, passeando no mais até Jericó? Eu creio que não. Porque em nossas vidas, Jesus sempre tem um propósito. Tudo é um propósito de Deus. E aqui a lição que Bartimeu recebeu, já estava na hora de Deus tirar da prova. Porque aqui ele já foi aprovado. E muitos de nós dentro da igreja não queremos passar por luta, não queremos fazer sacrifício, não queremos orar, não queremos clamar, não queremos jejuar, mas a gente quer a bênção. A gente quer tudo. A gente quer um bom casamento, a gente quer uma casa boa, a gente quer um carro do ano,
Tudo isso a gente pede para Jesus. Tem gente que vive só pedindo. O ser humano, nós somos o quê? Pedintes. Só sabemos pedir. Nós não sabemos clamar por um milagre que nós precisamos. Nós não sabemos clamar por um milagre que a nossa família precisa. Às vezes, em meio da nossa família, tem gente com câncer. Tem gente na cadeira de roda. Tem gente desenganado pela medicina. Mas a gente não clama para ele por essa cura. A gente pede. Pede o que é bom, o que é melhor para nós. E isso, igreja, não agrada ao Espírito de Deus. Isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. Nós merecemos o bom e o melhor? Merecemos, sim. Por que não? Jesus nos criou a sua imagem e semelhança, com todas as regalias. Tanto que ele soprou em nós o seu Espírito. Quando ele viu que ele criou uma coisa boa, agradável aos olhos de Deus. Criamos nossa imagem e semelhança. E está muito bem. Está muito bonito. Está perfeito. Só falta uma coisa. Aí ele soprou o Espírito dele. O Espírito Santo dele. Para habitar aqui. Porque nós fomos feitos templo do Espírito Santo. E às vezes, nós não honramos isso. Nós achamos que somos qualquer coisa e deixamos o templo de qualquer maneira. Não valorizamos o Espírito de Deus e nos entregamos ao bem-estar desse mundo. Queremos praticar tudo que existe lá no mundo. Às vezes nem é do nosso agrado, mas a gente quer acompanhar a tal da moda. É moda dançar, é moda pular, é moda fofocar principalmente, é moda mentir, é moda criar panelinha na igreja. É moda. É moda eu virar as costas para o meu irmão, para minha irmã, para o meu vizinho, minha vizinha, para o pedinte da rua. É moda. Para Deus não. Para Deus isso não é moda. Para Deus isso é falta de amor aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. E às vezes o nosso próximo está dentro da nossa casa, está em meio à nossa família, e nós viramos as costas. Nós viramos as costas, não damos a mínima. Mas aqui, através de Bartimeu, nós vamos aprender alguma coisa. Porque aqui o que moveu Bartimeu? A fé. A fé move os céus. Sem fé, diz a palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia. Porque a igreja nada nasce do corpo, tudo começa no invisível. No mundo espiritual. Glória a Deus. A alma é um laboratório onde o homem não controla o que está sendo produzido. Aleluia. E a alma cria combinações que se tornam vícios. Cria justificativas que se tornam hábitos. Muitos de nós temos o quê? O hábito infalível de fofocar. O hábito infalível de apontar o irmão. O hábito infalível
de apontar as pessoas, mas nós nos esquecemos de nós. Nós nos esquecemos que nós temos que nos purificar. Nós temos que clamar, assim como Bartimeu clamou, por uma purificação da alma. Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor em nosso favor. Porque é nós que precisamos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor mais do que qualquer ser nesta terra. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou estender a mão para quem está precisando? Se eu não estou bem, como é que eu vou estender a mão para essa pessoa que me pediu ajuda, que me pediu socorro? Então nós temos que estar bem. Nós temos que clamar ao Senhor pela misericórdia dele em nosso favor. Amada igreja do Senhor, Bartimeu estava lá excluído. Eu não sei se nesta noite, o que é que você está vivendo, o que é que você está passando. Se alguma coisa excluiu você de algum lugar, na sua família, no seu trabalho. Mas clame ao Senhor. Ele é justiça. Ele não tarda em fazer justiça ao seu favor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai ouvir o teu clamor e provocar o milagre que você precisa. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Igreja, Bartimeu era um cego que vivia à beira de um caminho. Um caminho que ele tinha que estar lá sim ou sim, porque ele precisava da esmola. Ele precisava ser ajudado. Ele precisava sobreviver. Então ele não podia estar longe do caminho. Ele tinha que estar lá. Chovendo, fazendo frio, fazendo sol. Eu creio que ele tinha que estar lá. Porque era necessário ele estar lá. E quantos de nós, muitas vezes, não podemos nem trabalhar, porque o nosso corpo, às vezes, não aguenta nem levantar da cama. Mas nós temos que estar lá. Nós temos que ir trabalhar. Nós temos que ir buscar o sustento da nossa casa, da nossa família, porque tem gente que depende de nós. Antigamente, as mulheres não precisavam sair para trabalhar. Ou precisava? Não, né, igreja? Porque o homem era o provedor. Só que agora as coisas se inverteram. Se inverteram. Muitos ficam em casa e a mulher, trabalha, e trabalha, e trabalha. Aí chega em casa, tem louça suja, até não poder mais em cima da pia. Tem roupa suja no cesto até cair tudo no chão. O banheiro então, sem comentário. Aleluia. Sem comentários. Aí ela chega cansada, arrebentada, estourada, e tem que deixar tudo limpinho, porque de manhã ela tem que ir correndo, arrumar as crianças, levar para a escola e ir trabalhar. Então, hoje em dia, as coisas são tudo ao contrário, tudo virou. Aleluia. Como diziam antigamente, o disco virou. Agora a música é outra. Aleluia, Jesus. É ou não é, igreja? Aleluia. O disco virou. Mas a música continua, né, igreja? Aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então, Bartimeu... Aleluia, Jesus. Ignorado pela multidão, sua vida se resumia à esmola. E exclusão também, aleluia. Aleluia, Jesus, naqueles dias. Eram poucos os excluídos. Ou era um Bartimeu na vida, um cego. Ou era alguém que tinha lepra. Ou era alguém com uma vida
torta, eles eram excluídos da sociedade, da casa, da família. Mas aquele que clamava recebia misericórdia, porque Deus não se esquece dos excluídos. Eu sempre falo que lá fora, as prostitutas, o pedinte, o morador de rua, são excluídos por nós, mas por Deus não. Por Deus não. Porque a minha alma e a dele lá fora é a mesma que Cristo pagou na cruz. É a mesma, sem nenhuma diferença. Então aqui Jesus não se esqueceu de Bartimeu. Glória a Deus. Ele estava à margem, mas não esquecido por Deus. Bartimeu estava fora da rota da dignidade, renegado, aleluia, da sociedade. Mas Deus nunca rejeita os que o mundo rejeita. Aleluia, Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Bartimeu alcançou, através do seu clamor, o coração de Cristo. Que nesta noite nós também possamos, igreja, alcançar os céus, o coração de Cristo, com o nosso clamor. Com o nosso clamor, com a nossa humilhação. Porque nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque ontem foi dito aqui pela pastora, que muitas vezes nós fazemos campanha, nós fazemos voto, nós oramos, mas não chega até lá. A promessa demora a chegar, a cura também demora a chegar, a solução dos problemas também demora a chegar, porque eu simplesmente orei por orar, mas eu pedi muito. Só que eu não clamei. Só que eu não me coloquei como uma pessoa necessitada. Eu não necessito da esmola, mas eu necessito do milagre de Deus. E Deus, Ele não gosta de dar esmola, porque o prazer de Deus é abençoar, é curar, é livrar, é salvar, é operar maravilhas na vida dos filhos dele. Então, igreja, aqui nós temos que clamar por tudo e por todos. Clamar por esta geração, igreja, por esta geração anêmica, preguiçosa. Preguiça de orar, preguiça de sacrificar, preguiça de clamar. Então nós somos eu falo nós porque estamos todos incluídos nesta geração de hoje. O pastor falou da Deus e Amor aqui, ele falou do missionário Davi Miranda. Eu nasci na Deus e Amor. E eu sei, igreja, quando as mulheres do círculo de oração endemoniado caíam ali na calçada, caía ali fora, não resistia ao poder de Deus, porque as mulheres de oração, as guerreiras de Jesus, estavam ali de joelhos clamando, e o fogo descia, a unção descia, a graça descia, o Espírito Santo habitava ali. Então, círculo de oração é muito importante dentro de uma igreja. É muito importante porque é a coluna da igreja. É a sustentação da igreja. É elas que preparam o altar para o ministrante. Quando o ministrante vem, ele sente o poder, não é assim? Ele sente a graça. E quando não tem oração, é gelado. É um iceberg. Nada acontece. Nada vai acontecer. Primeiro, que eu relaxo na oração. Segundo, que eu fico preguiçosa para levantar de madrugada e clamar. Quem aqui
não tem preguiça de levantar pelas madrugadas. Aleluia. Aleluia. O louvor aqui foi quem presta atenção na igreja, quem vem prestar culto racional a Deus, ele presta atenção nos mínimos detalhes. Há pessoas que não ouvem o louvor, não presta atenção em nada, sai daqui sem saber de nada. Não sabe nem que mensagem que foi lida. Eu costumo falar, que mensagem foi lida, que livro foi. Então nós temos que nos posicionar, clamar. Não importa a multidão que quer te parar. Não importa. Se você tem na sua casa alguém que te critica, alguém que quer impedir o teu clamor, entra aqui, sai aqui, continue clamando. Continue clamando. Eu sou prova viva disso, igreja. Logo que eu me converti, eu ouvia louvor, eu chorava. Eu ouvia oração, eu chorava. Eu ajoelhava e orava junto com a pessoa que estava lá no rádio fazendo oração. O que acontecia? Muitas vezes eu fui chutada, porque não era hora de rezar. Não era nem orar, não era hora de rezar. Mas eu não me incomodava com isso, não. Eu não me incomodava. Então, igreja, não se incomode com quem está do teu lado te criticando. Não se incomode. Faça a tua parte. As demais coisas virão como acréscimo. Aleluia. Tudo será acrescentado. Deus é justo. É justiça. É amor, mas é justiça também. Nada foge do controle de Deus. Nada. Ele vê tudo. Porque a palavra diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo a contemplar a terra. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. A multidão queria barrar. Aleluia. Aquele homem que precisava urgentemente de um milagre. Queriam barrar ele de todas as formas. Mandou calar a boca. Fica quieto, fica ali é o teu lugar. Não é não. Não é não. Mentira de Satanás. Não é o seu lugar ali à margem da estrada, não. Aquela capa que ele usava para identificar ele como esmoleiro, como um homem fracassado, como uma pessoa excluída. Eu não sei qual é a capa que te identifica com alguma coisa. Eu só não quero ter a capa de fofoqueira. Aleluia. Eu só não quero ter a capa de divisor dos irmãos dentro da igreja. Aleluia. O divisor não é procedência de Deus. A mentira também não é. Eu já falei aqui e repito. O diabo é o quê? O pai da mentira. E se eu minto, eu só vou dormir em paz quando eu minto. Eu sou o quê? Filha do diabo. E tem gente que é assim. Tem gente que faz de um tudo o dia inteiro, sabe? Achando um lugarzinho, uma brechazinha para mentir. Para fofocar, para mentir. Se a fofoca ainda fosse verdadeira, deixa que seja, é verdade.
Mas não é. Inventa mentira. Aí rola a noite inteira na cama e não dorme. Não dorme. Porque eu não sei mesmo como é que a gente vai dormir o sono do justo, quando a gente tem essas práticas. Porque quem tem o Espírito Santo, ele dorme em paz. Ele dorme em paz. Ainda que haja problema, ainda que haja doença, ainda que o corpo está cansado, ele deita e dorme. Ele faz a oração dele, ele deita e dorme. Ninguém impede ele de dormir. Ninguém impede, porque Deus é Deus. Ele é o eterno. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não esquece de ninguém, igreja. Ele não esquece de ninguém. Mefibosete estava lá esquecido também, lá em Lodebar. Eu não sei se tem alguém aqui que está em Lodebar. Mas não se preocupe não. O rei vai te chamar para comer na mesa dele. Aleluia. Você é um convidado especial do rei. Não desanime não. Não desanime, igreja. Não se preocupe não, igreja. Você tem um Deus que te ama, que te vê, que te enxerga, que cura tuas feridas, que cura teus traumas, que cura a alma que demora a cicatrizar. Esse poder só tem Ele. A medicina não pode curar a alma ferida. Só o grande eu sou tem esse poder. Só Ele. E se eu não clamar, eu vou continuar sangrando. Eu vou continuar doente. Eu vou continuar anêmica. Eu vou continuar preguiçosa. Porque eu não quero clamar. A preguiça é maior do que a minha vontade. É maior do que aquilo que eu preciso. Não cai nada de bandeja. Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso, mas Ele quer que eu confesse a Ele. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a sua voz, falando: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu nada sou. Eu sou dependente de Ti. E nós temos que ser dependente de Cristo. Se nós dependermos de nós mesmos, esquece. Esquece. Porque nós somos pó. Somos nada diante da grandeza de Deus. Glória a Deus. Aleluia. As horas vão. Quem me conhece sabe que eu, se depender de mim, nós vamos fazer vigília. Nós vamos fazer vigília. E vamos sair com o nosso milagre nas mãos. Vigília é bom na igreja. Quem já participou de uma vigília das 11 da noite até as 5 horas da manhã? Eita glória, né, irmã? O fogo desce, né? O fogo desce. O azeite transborda. Eita glória, aleluia. E a gente sai cheia do poder de Deus. A gente sai com a bênção na mão. A gente sai flutuando, igreja. Flutuando. É isso que tem que acontecer com o bom crente. Aleluia. Porque nós temos que ser crente pomba. E não crente corvo. Qual a diferença? A pomba é mansa. A pomba vai e volta. Não foi assim que Noé fez? Soltou uma pomba.
Ela foi, voltou, porque ainda não tinha terra preparada. O corvo foi e ficou. Por quê? Porque o corvo gosta de lixo, de podridão. E nós não somos crente corvo. Aleluia. Nós gostamos do que é bom. E somos merecedores do que é melhor. Porque o nosso Pai é Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis. E Ele não deixa nenhum filho dele no anonimato. No anonimato. Você é especial para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A fé de Bartimeu o fez enxergar antes de ver. Você viu? Enxergar antes de ver. Quando ele via, ele não enxergava. Ele sabia que Jesus existia, que Jesus fazia milagres aonde ele passava, porque eram multidões e multidões e multidões que seguiam Jesus por toda parte que ele passava. Certamente ele ouviu falar de Jesus. Mas ele o quê? Fez vista grossa. Porque ele se achava. Talvez ele tinha uma aquisiçãozinha, né? Então ele se achava. Até que o chicote de Deus desceu. Aleluia. Às vezes nós passamos por processos que nós não entendemos o porquê. Mas é que nós somos barro. E o oleiro tem que modelar. O oleiro tem que arrumar. Ainda que esteja quebrado. Ele quebra, ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Porque ele quer o quê, igreja? Perfeição. Ele quer vasos de valor. Ele quer um vaso que ele vai usar, que ele vai aproveitar aonde quer que seja. Não é só aqui, não. Aqui é cômodo, aqui dentro é cômodo. A gente senta e fica confortável sentando, ouvindo louvor, ouvindo a palavra e tá tudo bem. Cumpri minha missão, vou para casa dormir. Ou vou para casa ali tomar um lanche. Aleluia. E tá tudo certo. Será que é isso? Será que é isso que Deus quer? Será, igreja? Eu acho que não. Eu particularmente acho que não. Ele quer que a gente saia daqui pulando, cheio da unção, cheio do azeite. O azeite de tanto pular vai derramar, não tem problema não. Quem pisar naquele azeite vai ficar cheio também. Glória a Deus. Vai ficar cheio, sim. É por isso que Deus fez transbordar. Aleluia. Mas igreja está muito bom, não está? Aleluia, Jesus. Para mim está. Deus está falando comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, Bartimeu foi ter com Deus, com Jesus, porque ele foi chamado. Ele foi chamado. Ele estava lá à mercê de todas essas coisas, frustrações, ofensa, humilhação e tudo mais. Mas ele foi chamado. Assim como Deus, como Jesus chamou Bartimeu, Ele também está te chamando hoje. Ele quer operar maravilhas na sua vida. Ele quer te entregar o teu milagre. Aí Bartimeu foi. Ele venceu aquela multidão. Ele não se incomodou com aquela multidão, querendo impedir dele ir receber a bênção dele. Todos ficaram admirados e se calaram, porque foi quem que chamou ele? Jesus. Aí todos tiveram que cruzar os braços e ficar olhando. Ficar de boca aberta. Mas Jesus chamou Bartimeu. Olha só, nós estamos seguindo Jesus aqui. Nenhum de nós fomos chamados. Porque ninguém
Ninguém provocou, aleluia, a atenção de Deus. Oh, glória! Mas Bartimeu, ele chamou a atenção, porque ele não parou de clamar. Aí, igreja, ele vai. O que ele faz quando alguém chega e fala, vai, o mestre te chama. O mestre te chamou, vai. Com inveja, com ciúme, né? Porque quem foi chamar não foi chamado. Mas ele teve que ir chamar quem estava clamando. Aí o que ele faz? Ele joga aquela capa que identificava ele como um qualquer. Que identificava ele como um mendigo. Que identificava ele como um morador de rua. Ele lança, porque ele tinha certeza que Jesus ia provocar um milagre. Então você, igreja, nesta noite, se você está com uma capa da doença, com uma capa do fracasso, com uma capa que identifica você como alguém que não faz falta, jogue ela ali agora. Feche teus olhos e contempla o teu milagre. Deixa ela ali. Deixa ela ali. Ela não te pertence. Ela não te pertence, igreja. Aleluia. Aí ele vai até Jesus. E Jesus, como sempre, ele não faz nada sem perguntar. Chegando lá, conduzido por alguém, ele pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Que eu veja. Ele poderia pedir tudo, porque ele estava diante do dono do ouro e da prata. Mas ele não pediu casa, ele não pediu alguém para bancar ele no bem bom, porque ele podia pedir. Jesus mandou chamar. Ele chegando lá, ele podia pedir o que ele quisesse. Não é assim? Podia pedir. Ó, Jesus, me tira desse lugar. Me dá uma casa boa. Vê ali alguém para me sustentar e eu vou ficar de boa aqui. Vou sair daqui do caminho. Não vou precisar mendigar mais. Não vou precisar mais de esmola, não, Jesus. Mas ele foi categórico. Ele foi preciso quando Deus falou: o que queres que eu te faça? Que eu veja, que eu veja, que eu veja. E Deus disse para ele: a tua fé te salvou. E ele viu, ele enxergou e seguiu Jesus no caminho. Aquele caminho não pertencia a ele. E jamais vai pertencer de novo. Porque ele seguiu o dono da vida. Porque a palavra diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. E ele seguiu a Jesus, clamando, glorificando e adorando. Assim como fez aquele coxo lá da porta do templo. Foi curado lá. Mas ele saiu pulando, entrou no templo, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E quantos de nós somos ingratos com Deus? Nós não agradecemos as bênçãos de Deus. Milagre, todo dia nós recebemos. Quem não recebe aqui o milagre todo dia? Eu recebo, porque eu acordo todo dia. Eu abro meus olhos todo dia. Então é um milagre. É um milagre. Quantos dormem e não acordam? Mas nós temos esse grande privilégio. Deus zelar por nós todas as noites. E permitir que ao amanhecer, como os passarinhos louvam a Deus todos os dias cedo, né, igreja? Cantando, alegre, feliz. E assim também Deus é conosco. Ele quer
que a gente abra os olhos, contemple a beleza que Ele criou e glorifique o nome dEle. E agradeça a Ele pelo dia que acabou dEle nos entregar. E nós vamos poder contemplar a beleza de Deus, do nosso Criador. Vamos mais um dia contemplar as maravilhas de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu acredito, igreja, que o horário já ultrapassou. Mas como eu não tenho permissão para vigília, vamos terminar, né? Vamos para casa, vamos meditar, vamos estudar, né? E Deus vai acrescentar na sua vida muitas e muitas bênçãos. Muitos e muitos milagres, não só para você, mas para você, para a sua família, para o seu trabalho, para as pessoas com quem você convive no dia a dia. Aleluia! No teu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, igreja. Até aqui esta mensagem. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Vamos clamar ao Senhor para que a gente tenha o privilégio de abrir os olhos amanhã, fazer os nossos afazeres e voltar para a igreja. Nos abastecer mais uma vez. Aleluia. Porque nós precisamos desse alimento todos os dias em nossa vida. Nós precisamos, igreja. Somos carentes, somos necessários, somos necessitados disso, da palavra, do poder de Deus, da graça de Deus, do azeite de Deus. Porque senão a gente não sobrevive. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem por nós. É por isso que nós estamos aqui. E Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele cura, Ele opera milagres em nossa vida. Mas para isso nós temos que querer. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de maravilha. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aqui estou, Senhor. Feche teus olhos. Eu convido a missionária Narcilene para vir aqui dirigir uma oração em favor, a nossa irmã pastoras também, dirigir uma oração em favor de todos quantos estão aqui. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai santo, Pai da glória. Aqui, Jesus, eu entrego esta mensagem, Senhor. Tem muita coisa a ser falada ainda, Pai. Mas nós aqui, paramos aqui, porque amanhã tem mais, Senhor. Que o Senhor tenha operado milagres e milagres, Senhor, nesses 3 dias de conferência. Porque o teu povo, teus filhos, teus servos, Senhor, estão aqui. Assim como eu, Senhor. Sou tua serva, Pai. Eu sou tua serva, Jesus. E aqui estou, porque eu também preciso do meu milagre. Senhor, a minha família precisa do meu milagre, Senhor. Os meus precisam do teu milagre, Jesus. Opera, Jesus. Opera, Jesus, na vida desse irmão, dessa irmã que aqui está, Senhor. Está clamando a ti, Senhor. Está pedindo, Jesus, um milagre. Está pedindo a cura, Senhor. Está pedindo, meu Deus, sim, Pai, a derrota dessa capa, Senhor. Essa capa ficou ali, Senhor, à beira da estrada. Ela ficou lá, Senhor. A capa da enfermidade, Jesus, não existe mais. A capa, Jesus, que identificava essa pessoa, Senhor, com uma pessoa derrotada, ela não existe mais, Pai. Ela não existe mais. Em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, venha abençoar o teu povo, Senhor. Venha abençoar o teu povo. E responda com fogo o pedido desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Amém? Sim, meu Deus. Fala assim, igreja. Jesus, tem misericórdia de mim. Fala de novo. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
que toda capa seja caído por terra agora. A capa da limitação, a capa da dor, da angústia, da depressão, seja agora lançada no mar do fogo, do enxofre. Igreja, estenda a tua mão em direção à tua casa e tira a capa de lá da tua casa. Se é teu filho, se é um vício das drogas, se é um vício da bebida, da doença, estenda as tuas mãos em direção à tua casa e tira, e fala assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha família, da minha casa, do meu ente querido. Igreja, começa a abrir a boca agora, clama a Deus, começa, não dependa da oração dos pastores, da missionária ou qualquer que seja. Deus quer ouvir a tua oração neste momento. Nesse momento começa a orar agora. Igreja, a boca está fechada, eu não estou ouvindo o teu clamor. Ora aqui, estenda a tua mão em direção ao altar. Nós também precisamos da tua oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha vida, da minha casa. Cura, traz a libertação. Traga, meu Pai, toda honra, toda glória seja dada a todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, nós estamos encerrando, Senhor Jesus, uma conferência onde nós clamamos pelo nosso milagre, Jesus, e nós declaramos nesta noite, ó Pai, que nós vamos saindo daqui, Jesus, com o nosso milagre nas nossas mãos. Nós podemos não estar vendo ele hoje, mas no momento certo nós cremos que o Senhor há de entregar nas mãos de cada um, ó Pai. Deus nos reveste com seu poder, nos fortalece, Senhor Jesus, para que nós possamos caminhar um pouco mais. Nos dá a tua graça, Senhor Jesus, para podermos entender a tua vontade na nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Deus, fazer assim como Bartimeu. Nós possamos, ó Deus, deixar a nossa capa e seguir a Cristo aonde quer que Ele mandar, aonde quer que Ele for, ó Pai. Que nós possamos ser fortalecidos pelo seu poder, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, sobre toda a terra, sobre todo o céu. Tu és um Deus grande, tu és um Deus de misericórdia e poder. Pai, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está passando no meio de nós nesta hora, Senhor, nos tocando, ó Pai, com a tua mão de milagres. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quebrando os nossos corações. Quebranta, Senhor Jesus, os nossos corações diante do Senhor, Pai, que nós possamos nos prostrar em agradecimento, em gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já vai fazer, ó Pai, no meio de nós. Quebra todas as barreiras, joga por terra todos os grilhões, Pai, em nome de Jesus, traz à existência o milagre, aquilo que está retido na região celestial, ó Pai, que não consegue chegar até nós, ó Pai, por falta, Senhor Jesus, muitas vezes de temor, por falta de tremor diante de Ti, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, que a obra seja completa, que os anjos subam e desçam com as nossas bênçãos, ó Pai, que haja, Senhor Jesus, um manifestação do teu poder nas nossas vidas. Quebra, Senhor Jesus, todas as barreiras, tira, Senhor Jesus, todo o impedimento, fecha a brecha, Senhor Jesus, que há no meio do teu povo, que há na nossa vida, que há, Senhor Jesus, nos nossos caminhos. Tudo aquilo que é capa, Senhor Jesus, vai tirando de nós, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é prejuízo, vai tirando do meio de nós. Anula, Senhor Jesus, ó Pai, todo atestado que colocaram sobre nós, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, tudo que foi decretado na região celestial, ó Pai, pelo inferno, Senhor, a nosso respeito, seja quebrado, seja aniquilado, ó Pai, todo carimbo que foi dado pelo império das trevas, Senhor Jesus, seja aniquilado. Quando Bartimeu jogou aquela capa, Senhor, ele não jogou somente um pano, um trapo velho, mas ele jogou um decreto que foi liberado sobre a vida deles, e nessa noite, Senhor Jesus, nós decretamos, ó Pai, a nossa vitória pelo poder do sangue de Jesus. Nós reivindicamos, ó Pai, o sangue do Cordeiro sobre cada um de nós, ó Pai, que a tua mão poderosa, Senhor Jesus, esteja sobre a cabeça de cada um, anulando decretos, Senhor Jesus, ó Pai, e trazendo à existência os teus planos. A tua palavra me diz, ó Pai, que os teus planos são maiores que os meus planos, e nesta noite nós chamamos à existência os planos do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, ó Pai. Oh Deus querido, vai
assinando com caneta de ouro agora, Senhor, as respostas, Deus, as petições, tudo aquilo que subiu como cheiro suave nesta noite, tudo aquilo que subiu como cheiro suave na noite anterior, no domingo, Senhor, de manhã e de noite, Deus, tudo aquilo que foi falado, Senhor, ministrado neste altar, tudo aquilo que foi solicitado, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, no trono celestial, nós te pedimos, assina com caneta de ouro a resposta. Traz, Senhor Jesus, nas asas do vento. Traz, Senhor Jesus, nas asas do Espírito, papai. Resposta, Senhor, para o nosso clamor. Resposta para a nossa oração. Ensina o teu povo a orar. Ensina o teu povo a clamar. Deus, libera, Senhor Jesus, as cordas vocais do teu povo. Deus, em nome de Jesus, tira a mudez. Tira, Senhor Jesus, a mudez, Senhor Jesus, do teu povo. Deus, em nome de Jesus, muitos estão tímidos, mas a timidez não pertence a ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos abrir a nossa boca e dar lugar para o Espírito Santo rogar e clamar, Senhor, quando nós não sabemos falar, nós pedimos a sabedoria do céu, nós pedimos que o Espírito Santo comece a se mover com gemidos inexprimíveis e a nossa oração possa subir e achar guarida diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, não deixa o teu povo sair daqui calado, não deixa o teu povo sair daqui mudo, mas Senhor Jesus, desenrola a língua dele, desenrola a língua do teu povo, para falar, para clamar, Senhor Jesus, ó Pai, porque para pedir para o homem sabe, mas para pedir para o Senhor fica tímido, fica, Senhor Jesus, emudecido, mas nesta noite, papai, é uma noite de libertação, é uma noite de livramento, é uma noite de jogar por terra as capas, a capa, Senhor Jesus, ó Pai, da insegurança, a capa, Senhor Jesus, ó Pai, do temor, a capa, Senhor Jesus, ó Pai, da mudez. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite libera uma bênção especial, que haja vida, Senhor, nessas cordas vocais, que haja, Senhor Jesus, ó Pai, um despertar, Senhor Jesus, de clamor, que haja, Senhor Jesus, uma ruptura, Senhor Jesus, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos alcançar os céus, que nós possamos alcançar os estágios celestiais, ó Pai, com a nossa voz, com o nosso clamor, ó Pai. Muda, Senhor Jesus, o quadro da nossa vida, muda, Senhor Jesus, o quadro da nossa existência, nos faz, Senhor Jesus, ó Pai, mais que vencedores, ó Pai. Reivindicamos nesta noite, ó Pai, uma gota do teu sangue, do Cordeiro de Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas, nos lava, nos purifica, nos santifica, nos renova, nos restaura. Restitui, Senhor, a alegria da tua salvação, ó Pai, nesta noite, que haja um quebrantamento, ó Pai, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Bem forte para Jesus. Amém. Glória a Deus.